Record Hora, seja muito bem-vindo. O empresário de Víctor Gyökeres esteve reunido com os proprietários do Arsenal, segundo o Record. O encontro dos empresários de Gyökeres com os responsáveis do clube inglês marca o início de uma nova fase nos contactos que têm vindo a decorrer há vários dias e que podem resultar na apresentação de uma proposta formal. O Arsenal é o clube mais próximo de dar o passo em frente, com uma oferta pelo goleador sueco, que despertou o interesse também do Manchester United, de Ruben Amorim, também da Juventus. Víctor Gyökeres quer continuar a jogar na Europa e aprova um projeto da dimensão do Arsenal, que agora está na iminência de formalizar uma proposta pelo avançado sueco. Certo é que Víctor Gyökeres não voltará a jogar pelo Sporting, que são novas informações reveladas hoje pelo Record. O goleador sueco sente-se traído por uma suposta falta de palavra do presidente Frederico Varandas, já que entende que ficou mesmo estabelecido o valor de 60 milhões de euros mais 10 para a transferência. Os representantes de Gyökeres estão na disposição de tornar públicas mensagens que comprovam a existência de um acordo que foi, entretanto, desmentido por Frederico Varandas. Segundo o Record, a fúria de Gyökeres é tanta que o goleador está na disposição de interromper as férias na Suécia para falar e contar tudo na primeira pessoa. Entretanto, é esperado que possam chegar então a propostas oriundas do Arsenal, do United, também na Juventus, ou até mesmo do Al Hilal. Frederico Varandas já esclareceu hoje que não vai aceitar uma proposta de 60 milhões de euros mais 10 por objetivos. Vamos então ver o que disse Frederico Varandas, que garante que Gyökeres não sai do Sporting por esse valor, os 60 mais 10 por objetivos. O presidente do Sporting diz que não se deixa influenciar por ameaças, chantagens e ofensas e que o julgo que o empresário de Gyökeres está a fazer apenas piora esta situação. Varandas explicou todo o processo do chamado Acordo de Cavalheiros. Primeiras conversas foram conduzidas por Hugo Viana e diziam respeito a um bónus por golos e se o Sporting iria ou não exigir o valor da cláusula de 100 milhões de euros. A certa altura do ano passado, o agente de Gyökeres pediu a presença de Varandas e aí ficou de facto fechado que o Sporting não iria pedir os 100 milhões de euros, até pelo respeito pela vontade do jogador em atuar num clube com aspirações na Liga dos Campeões. Contudo, o presidente do Sporting recusou-se a fixar um valor desde logo porque tudo dependeria do desempenho desportivo de Gyökeres. Posto isto, Varandas sublinha que é um homem de palavra, que não vai exigir a cláusula de rescisão, mas que nunca aceitará os tais 60 milhões de euros mais 10 e confirma que o Sporting ainda não recebeu qualquer proposta formal por Gyökeres. Benfica goleou os Tampa Bay Rowdies por 7-0 em jogo de preparação nos Estados Unidos. O grande destaque é a presença de Di Maria no 11 inicial escolhido por Bruno Lage. O argentino marcou 2 golos, um deles de penalti, conforme estamos a ver neste momento. Além de Di Maria, também marcaram Belotti, Joshua Winder, Rafael Luiz, Prestiani e João Rego. Para este encontro, que teve os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, Bruno Lage promoveu várias alterações na equipa. Este foi o 11 inicial do Benfica: André Gomes na baliza, defesa com Osnes, Gonçalo Oliveira, Winder e Carreras, meio campo, com Florentino, Renato Sanches e Tiago Oveia. No ataque, Di Maria, Belotti e Bruno. E esta presença do Benfica está a deixar os adeptos argentinos eufóricos. A Rita Pedroso e o Marco Ricardo Silva, enviados especiais do Record e do Now, testemunharam vários adeptos a tentar espreitar para dentro do centro de estágios do Benfica à procura de Di Maria. A presença do Benfica aqui em Tampa, na Flórida, já não passa despercebida. Como podemos ver aqui, bem atrás de nós, temos alguns adeptos argentinos que tentam perceber o que se passa dentro do centro de treinos onde está a trabalhar o Benfica por estes dias. São argentinos, dizem-nos que estão à espera da saída do autocarro porque querem ver Di Maria e, entretanto, receberam a notícia também de que Otamendi também já se juntou ao plantel benfiquista, também já trabalha aqui com o Benfica, tendo em vista o Mundial de Clubes e hoje, este terceiro dia de trabalhos aqui nos Estados Unidos, fica marcado por uma goleada do Benfica frente a uma equipa local. Portanto, as temperaturas fazem com que esteja muito calor aqui na Flórida, mas a verdade é que também já aquece no relevado. O Benfica ganhou 7-0 frente a uma equipa local, um jogo em que Bruno Lage pôde tirar notas, testar também vários jogadores. Por exemplo, no centro da defesa jogaram 2 jovens da formação e Bruno Lage tenta assim preparar-se da melhor forma possível para o jogo de estreia no Mundial de Clubes, um jogo frente ao Boca Juniors. O Record aqui em Tampa, na Flórida, Rita Pedroso e Marco Ricardo Silva.
João Félix não vai ao Mundial de Clubes pelo Chelsea e perdeu a camisola 14 para Dário Essugo, médio português contratado ao Sporting. Vai utilizar a camisola 14 que pertencia a João Félix. O avançado não entra nos planos de Enzo Maresca. João Félix foi contratado há um ano pelo clube inglês, mas nunca convenceu o treinador italiano. Acabou por ser emprestado ao Milan na segunda metade da época. O Benfica procura garantir o regresso do jogador. João Félix está de férias em Miami, no mesmo estado onde o Benfica está a estagiar para o Mundial de Clubes. Nico Otamendi diz que ainda não tem o futuro resolvido e deixa em aberto a possibilidade de sair do Benfica. Em declarações à imprensa argentina, no final do jogo da seleção, Otamendi fez questão de dizer que tem contrato com o Benfica até 30 de junho e que vai estar no Mundial de Clubes. No entanto, o capitão frisa que ainda não há novidades relativamente ao futuro e ao clube que vai representar na próxima temporada. Recorde que Otamendi e Benfica estão em negociações para a renovação do contrato por pelo menos mais uma temporada, sendo que o defesa já rejeitou uma proposta do Vélez Sarsfield para regressar à Argentina. Amdouni despediu-se do Benfica, deixou um recado nas redes sociais, nesta mensagem que vamos ver e que Amdouni partilhou, uma fotografia a preto e branco, a jogar pelo Benfica. Na descrição, Amdouni escreveu, e passo a citar, que há tantas, mas tantas coisas para dizer, mas que no fim prefere apenas dizer obrigado. Recorde que Amdouni chegou à Luz, na época que agora terminou, por empréstimo do Burnley, uma opção de compra no valor de 18 milhões de euros que o Benfica decidiu não acionar, fazendo com que o jogador regresse de imediato ao Burnley, falhando assim o Mundial de Clubes. Diogo Costa considera um ruído exagerado os rumores sobre a possível saída do Porto este verão, declarações aos jornalistas presentes em Nova Jersey. O guarda-redes dos Dragões garante que está apenas focado no Porto e que as notícias sobre a possível saída são, e estou a citar, ruído exagerado. Com um contrato até 2027, Diogo Costa é um dos maiores ativos do Futebol Clube do Porto. Tem uma cláusula de rescisão de 75 milhões de euros. Diogo Costa condenou ainda o ataque a adeptos do Porto após o clássico de hóquei patins frente ao Sporting. Precisamente sobre esse tema, a Polícia Judiciária teve hoje 3 adeptos do Sporting que estiveram envolvidos no ataque de ontem, adeptos do Futebol Clube do Porto. Os detidos têm idades compreendidas entre os 22 e os 26 anos. Estão indiciados pela prática de 5 crimes: tentativa de homicídio qualificado, ofensas à integridade física qualificada, um crime de incêndio, de roubo e detenção e uso de armas proibidas. Os suspeitos faziam parte de um grupo mais alargado que atacou esta terça-feira uma viatura onde se iam adeptos do Futebol Clube do Porto após o jogo de hóquei patins contra o Sporting. Na origem das agressões estarão rivalidades entre os adeptos do Sporting e do Porto. André Vilas-Boas comentou este ataque aos Super Dragões em Lisboa, desejou que os culpados paguem fortemente pelos crimes que cometeram. O presidente do Futebol Clube do Porto afirmou que não se pode fazer vista grossa e que foi uma tentativa de homicídio a adeptos do clube portista. André Vilas-Boas acrescentou que não chegam apenas os comunicados e que é necessário o apoio do governo e da comunicação social para levar ao desporto uma nova educação e expulsar da sociedade este tipo de comportamentos. André Vilas-Boas referiu também que o Porto está em contacto e a prestar apoio às vítimas e respectivas famílias. Já Frederico Varandas criticou o ataque criminoso e bárbaro de ultras do Sporting a elementos dos Super Dragões e pede ajuda do governo para travar estes casos de violência. O presidente do Sporting lembra que esta é uma batalha da direção desde que tomou posse. Entende que estas pessoas mancham o nome do Sporting e não podem ter acesso a recintos desportivos. Nesse sentido, diz que este é um problema transversal aos 3 grandes e que os clubes não são polícias, pelo que é necessária a intervenção do governo para travar este fenómeno. Frederico Varandas recorda que a maioria dos adeptos do Sporting deu uma lição semana a semana e nos festejos dos títulos e que uma micro-minoria não pode prejudicar centenas de milhares de pessoas que apenas têm paixão. Portanto, esclarece que o Sporting faz o seu papel de reprovar a violência e colaborar com as autoridades para que estas pessoas não entrem nos estádios. Frederico Varandas explica também toda a polémica com Vítor Gyökeres e garante que o goleador sueco não estava na reunião entre o Sporting e os seus empresários. Falando de Gyökeres, acho que tem que se falar, pelo que eu tenho visto, tentei tirar 3 dias de férias, voltando ontem, e de facto vi tanta informação, tanta contra-informação que eu gostaria, que acho que é justo vir explicar o processo todo do Vítor Gyökeres. E este processo começa o ano passado, quando
Termina a época, o Sporting é campeão nacional, o Vítor faz uma época fantástica, um grande profissional, um grande jogador. E durante o mercado de transferências percebemos que o Vítor Gyökeres ia ficar no Sporting porque não tivemos uma única proposta pelo Vítor. Quando a época começa, o agente de Vítor Gyökeres aborda o Viana várias vezes, por vários motivos, um dos quais se podíamos adicionar algo que já estava assinado no contrato, um extra caso ele fizesse X gols, não consigo dizer. Eu na altura até dei abertura para o Viana negociar, mas de uma forma razoável, o que fosse, e eles sempre foram muito claros, a dizer, pronto, o Vítor fica mais um ano, embora o Vítor tenha um contrato de 5 anos, e obviamente o Viana, como sempre fez, e muito bem, o Viana tem um espaço que gera a relação com os agentes. Esse espaço de relacional, comercial e negocial é feito com o diretor desportivo. E foram tratados vários assuntos e uma das grandes preocupações do agente do Vítor Gyökeres era o facto de se para o ano íamos continuar a exigir a cláusula de rescisão. A cláusula essa está fixada em 100 milhões de euros, por acordo de todos. E, de facto, o Viana foi negociando com os agentes ao longo de várias reuniões, várias conversas, várias chamadas, até que o próprio agente pediu a presença do presidente já no início da época. Já a época estava a decorrer, onde eu poderia reunir com o agente para fechar o assunto de vez. E eu disse, Viana, a questão do bónus extra contratual a nível se eu fizesse X gols ainda mais do que o ano anterior, eu, para mim, concordámos isso, era razoável, para o jogador era razoável para o clube, e assim foi. E nessa reunião, onde estava apenas o presidente, o agente e Viana, não estava nenhum jogador do Sporting, o Vítor Gyökeres não estava presente em nenhuma reunião, e é fantástico como eu ouço pessoas a dizer que o jogador ouviu, não. Estava o presidente, após semanas e semanas de conversa entre o diretor desportivo e o agente, aparece o presidente e onde o agente quis garantir determinadas coisas. E o que é que ficou fechado naquela reunião? Primeira coisa, que o Sporting não ia exigir a cláusula de rescisão no final da época seguinte. Ou seja, agora, por uma razão, porque nós sabemos que o jogador ia fazer, à data hoje tem 27 anos, e nenhum jogador sai de Portugal com 27 anos por 100 milhões ou 90 milhões. Nunca existiu e sabemos que o mercado, isso é impossível. E é de Gyökeres que falamos neste Record na Hora, e há muito para falar neste programa, com o Luís Pedro Sousa, também o Vítor Pinto. Boa tarde, não gosto de estar aqui convosco. Vítor, começo por ti. Frederico Varandas fez bem em explicar tudo publicamente, todos os contornos? Sim, claro que fez muito bem. Antes de mais, boa noite Pedro, boa noite Luís Pedro, boa noite a todos que estão com o Record na Hora e com o Record em todas as horas. Sim, porque Frederico Varandas é a entidade máxima do Sporting. Nunca, em momento algum, nós admitimos que Frederico Varandas esteja a faltar à verdade em qualquer das declarações que fez hoje. Agora, existem claramente, fruto das declarações que Frederico Varandas proferiu, das explicações que deu, dos detalhes que pormenorizou, claramente algumas zonas cinzentas que se calhar precisavam de mais 2 ou 3 perguntas para ser clarificadas, ainda que não fosse, se calhar ali o momento, face à pormenorização que foi dada em relação ao negócio. E começa desde logo por um ponto. Eu não tenho, sinceramente, conhecimento absolutamente nenhum que existam áudios de Frederico Varandas, mensagens de Frederico Varandas, ou, pelo menos, não tinha essa ideia, nenhum rastro que vincule Frederico Varandas a uma verba. Portanto, o que Frederico Varandas explicou foi que existia um espaço relacional, comercial e negocial que era gerido pelo diretor desportivo Hugo Viana. Estamos a falar só do diretor desportivo do Manchester City, do maior clube do mundo em termos comerciais e transacionais neste momento. E aquilo que é melhor, a informação que existe, quanto ao que toca a rastro escrito, está a envolver Hugo Viana. Portanto, se Hugo Viana, dentro do espaço que lhe era dado para a administração do Sporting, de gerir o espaço relacional, comercial e negocial com os agentes e com os jogadores, se em algum momento, e essa acariação vai ter que acabar por ser feita, é extremamente incómoda nesta fase, mas essa é que é a chave para descobrirmos a verdade. Se em algum momento for demonstrado
não sei em que sede, porque eu já à tarde, e vou falar outra vez, e o Pedro vai poder comentar, já houve um caso esta temporada em que também de um dos clubes envolvidos diziam para mostrarem as mensagens e não foi preciso mostrar as mensagens para ser feito o acordo favorável ao clube que foi buscar o treinador a esse emblema que não o queria ceder pelos valores que estavam em cima da mesa. Portanto, nem sempre é preciso mostrar. Agora há uma coisa que está aqui em cima da mesa que é clara, e vou deixar só esta intervenção, é muito importante, deixar já isto logo a abrir, que é muito simples. O Gyökeres diz que não joga pelo Sporting. Mas quem é que estava à espera que o Gyökeres jogasse pelo Sporting na próxima época? Eras tu, Pedro Sousa? Eras tu, Luís Pedro? São vocês que estão em casa? Então, quer dizer, o segredo pior guardado que existia no futebol português era que o Gyökeres sairia no final da época. Não sabemos por quantos milhões, mas sairia no final da época. Portanto, o Gyökeres ser um ativo desportivo do Sporting em 2025, 2026, só quem estivesse maluco da cabeça é que acreditava que isso era possível. Agora só há uma situação. Eu, por acaso, ao contrário de outras opiniões, acho que todo este imbróglio vai acelerar o processo de saída do Gyökeres. Não me parece que vai acontecer o Gyökeres apresentar-se em julho e ir treinar às 7 da manhã sozinho, ou coisa que o valha. Isso não acontece com jogadores que o próprio Sporting valoriza. Aliás, eu não vou dizer valor para depois debater isso com o Pedro Sousa daqui a um bocadinho. Portanto, o Sporting valoriza mas eu não estou muito aqui sozinho, ó Vítor. Estás a falar para mim, mas está aqui o Luís Pedro também. Ó Pedro, pela primeira vez, e tu és um dos maiores especialistas de mercado em Portugal, para não dizer na Europa, tu consegues falar 2 dias seguidos sobre uma transferência e não dizes qual é o valor que o clube está a pedir. É que é a primeira vez, é que tu normalmente dás-nos as notícias em primeira mão. Desculpa, eu citei o recorde, da mesma forma que não desmenti ontem aqui. Não desmenti coisas que sabia e podia ter desmentido. Disseste que não se sabia. Disseste que não se sabia. Não é verdade isso, Vítor. Eu citei Quando é impossível que não saibas que o Sporting está a pedir 80 milhões de euros ao mercado. Quem estava aqui ao meu lado direito era o Vítor Almeida Gonçalves. Quem estava hoje aqui à tarde era o Bruno Fernandes. Aliás, era o Rafael. E eu disse e citei o recorde. Mas tinhas essa informação? É que tu dizias que não sabia a verba. Pronto, tu dizias que não sabia a verba. Eu não sabia a verba até esta altura. Não sabia. Pronto. O doutor Frederico Varandas o que disse foi algo muito claro. O jogador não sai por 60... Aliás, disse... Não chegámos, ou melhor, não houve nenhum acordo. Há acordo de cavalheiros, sim. Vamos lá acabar com este círculo. Há acordo de cavalheiros porque Frederico Varandas está a respeitar o que disse e não vai exigir 100 milhões de euros, não vai fazer aquele filme ou a cláusula ou nada. Agora, ele próprio disse que ele admitiu na conversa, pelo menos com o agente, porque o Gyökeres nem que tenha tido conhecimento diferido, existe uma relação de confiança entre o Gyökeres e o Hassan Chetinkaya, e este programa vai ser longo, vamos falar muito sobre isso, mas disse, eu não sei se vai sair por 60, por 40 ou por 80. Se o Presidente Frederico Varandas hoje disse por 60 não sai, também não vai sair por 40. Portanto, ao fim e ao cabo, involuntariamente, se calhar, com todo o respeito, o Presidente do Sporting admitiu que o Sporting está a pedir 80 milhões. Eu termino só com isto, Pedro, porque é importante para nos entendermos e quem está em casa entender. A minha grande dúvida aqui, e tu és muito rigoroso na forma como o mercado é abordado por parte de todos os envolvidos, eu não consigo perceber qual é o modelo de negócio que o Sporting quer aplicar a uma eventual transação do Vítor Gyökeres. Por exemplo, tu disseste várias vezes que se ele saísse por 60 milhões não era o jogador mais caro de Sporting. Por acaso é à cabeça, porque o Bruno Fernandes saiu por 55, mas essa é a então diferença. Tens que pontualizar. Não, tu dizes as coisas em catadupa. Eu tenho de interromper, peço desculpa. Força! À data de hoje, eu disse várias vezes, Bruno Fernandes à data de hoje, Bruno Fernandes à data de hoje, ok? Mas interessa no momento da venda. Se os 60 mais 10, se 8 dos 10 forem golos de cabeça do Gyökeres, fica em 62. Calma lá, Vítor, vai com calma. Essa piada foi boa. Só que o Bruno Fernandes, quando saiu, saiu por 55. E foram aplicados bónus de 25 milhões. Portanto, o volume do negócio da operação... Vai em 65, potencial, à data de hoje. Embora 10... Espera, Pedro, porque tu lembras-te disto seguramente ao detalhe. 10 milhões eram objetivos fáceis, 15 milhões mais difíceis. A chave é quais são os objetivos. Mas o Sporting deixa sair o Bruno Fernandes no mercado de inverno por um bolo de 80 milhões de euros. O Sporting, em relação ao Vítor Gyökeres, que é isso que eu não percebi, gostava de perceber, essa parte não sei, por isso eu estou a lançar isto para cima da mesa para tu nos ajudares, Pedro. Porque eu ainda não percebi qual é o modelo de negócio que o Sporting quer colocar em relação ao Gyökeres. Quer os 80 milhões, ponto, sem nenhum bónus? É que ouviste-me aqui dizer várias vezes que o sucesso do negócio do Gyökeres, mesmo havendo o acordo de cavalheiros se mantém, seria, eventualmente, o valor de bónus que existisse em cima e a forma como seriam trabalhados esses bónus.
A minha surpresa aqui é que o Sporting esteja disposto a vender um jogador de 25 anos, já era na era Frederico Varandas, como Bruno Fernandes, por 55 milhões mais 25, um bolo de 80, e em relação ao Gyökeres, 60 mais 10 não. Mas aquilo que está a ser dito a vários clubes têm abordado o Sporting, e está a ser dito precisamente por quem tem que fazer essa gestão relacional, comercial e negocial, é que o Sporting quer 80. Portanto, estamos a falar de quê? Se o Arsenal amanhã apresentar efetivamente a tal proposta, que sabemos que não existe, 60 mais 20 por objetivos, cumpre os 80 que o Sporting quer, é sobretudo essa questão do modelo de negócio que, creio eu, será fundamental para desbloquear este processo. Pedro, já te vou passar a palavra sobre todo este tema Gyökeres, mas, Luís Pedro, o Vítor toca aqui neste ponto de 60 mais 10, 70 mais 10, e as pessoas lá em casa devem estar a questionar se 10 milhões fazem assim tanta diferença para um clube como o Arsenal. É o dinheiro ou é a questão da palavra ou falta dela que está aqui em causa? Boa noite. É um bocadinho tudo. Eu não acho que haja um acordo de cavalheiros. Eu percebo aquilo que o Vítor está a dizer, mas ou não há Deixou acordo de haver cavalheiros. ou não há acordo ou não há cavalheiros. Claro, O acordo de deixou de cavalheiros haver. parece-me que não existe. Luís Pedro, mas nós não podemos colocar em causa a palavra de Frederico Varandas. Claro, Frederico Varandas diz que eu não se percebi onde é que comprometeu queria com nenhuma chegar. verba. É uma questão de semântica, mas Ele diz que não ou se não há comprometeu acordo ou com não há nenhuma verba. cavalheiros. Claro. E, aliás, Ou outra, parece-me mas que tudo aquilo bem. que Varandas disse hoje parece muito grave. Ele não querendo visar diretamente o jogador, mas visa os empresários que Eu já estão, ia falar obviamente, das concertados com Vítor Gyökeres. O presidente do Sporting fala em chantagem, em ameaça Exatamente. e ofensa. Isto é muitíssimo grave. Ou seja, já não é... Há 2 dias estávamos aqui a dizer que Gyökeres estava furioso com Varandas. Agora é Varandas que está furioso com Gyökeres ou com quem o representa. Muito bem, Mas Luís. a verdade é que eles estão concertados. Aqui, respondendo diretamente à tua pergunta, a questão dos 10 milhões. Os 10 milhões são objetivos. Eu já ouvi falar aqui nas últimas 48 horas, aliás, o Pedro até explicou isso. O que é que são esses 10 milhões de euros? O que é que são esses objetivos? É ganhar a bola de ouro? É marcar penaltis de cabeça e Não, para ele basta ter cruzar golos, nos jogos cantos e e ir golos. lá finalizar? Isso não sabemos. Isso nós não sabemos. Esses 10 milhões é uma verba tão grande que abarca tudo e pode não abarcar nada. Agora, há aqui essas 48 horas, estas últimas 48 horas foram fundamentais para nós percebermos e, no fundo, colocarmos no lugar das duas partes. A Gyökeres terão dito, aos agentes de Gyökeres, que ele sairia por 60 mais 10. E os agentes de Gyökeres comunicaram ao mercado, meus senhores, se quiserem o Gyökeres, as coisas façam-se por 60 mais 10. Não vale agora a pena discutir o que é que são esses mais 10. O Sporting tem uma tese diferente, que 60 mais 10 é pouco e, segundo os empresários de Gyökeres, há 48 horas, fala em 80. Portanto, neste momento, há que comunicar ao mercado que, meus senhores, afinal o Sporting já não vende por 60 mais 10, vende por 80. E é claro que já estamos a falar de uma verba, não é substancialmente superior, mas já não é a primeira verba a que os potenciais interessados sabiam que poderiam fazer negócio. Ou seja, há aqui uma inflação no preço do jogador. Eu não sei se essa inflação é voluntária, se é involuntária, cada um tem a sua versão e se calhar nós nunca saberemos o que é verdade. Agora, estamos aqui num imbróglio muito grande e há aqui, obviamente, um extremar de posições entre Gyökeres e Frederico Varandas e, como é óbvio, já não há ambiente para Gyökeres continuar no Sporting, mesmo que o mercado e o desempenho do jogador nos últimos 2 anos fizesse, obviamente, fizesse adivinhar a transferência. Ou seja, o que eu quero dizer, no fundo, com isso, é que, mesmo que não haja uma proposta de 80 milhões de euros, eu estou a servir-me da tese dos empresários do jogador, mesmo que essa proposta não exista, não estou a ver como é que haverá ambiente para Gyökeres regressar ao Alvalade. Pedro, faço-te a mesma questão. Não se trata apenas de dinheiro, tem a ver com palavra, com promessas, tem a ver com o quê? Se existem essas mensagens, sejam de Hugo Viana ou de algum responsável do Sporting, que venham cá para fora. Quer dizer, já houve tanta coisa dita, escrita,
que eu acho que está na hora, então, de colocar em pratos limpos. Já ouvimos o Presidente do Sporting, que não disse apenas isto, que temos estado aqui a comentar. Ele também disse outras coisas, para além de dizer que cumpre a palavra, sem dizer qual era o valor, que sairia abaixo da cláusula. Também disse que iria passar uma época, não sabia se o jogador tinha um problema, uma lesão, se não tinha, se valorizava, desvalorizava. Por exemplo, à luz do Transfer Market, ele valorizou 10 milhões de euros de junho do ano passado para junho deste ano. Que é um dado indicador que vale o que vale, mas vale alguma coisa. E, portanto, eu acho que faltam muitos dados. Falta que o empresário fale, se quiser falar, e que prove. E falta que o Gyökeres fale. Que é o que falta. Deve fazê-lo? É quê? Deve falar? Isso O já empresário não ou o sei. Gyökeres? Isso já não sei. Não tenho contato com o senhor empresário. Mas achas que ajudaria nesta história toda? Não, eu acho que quando o Varandas se refere a ameaças, se refere ao facto de ele ter passado que tinha mensagens que iria publicar. E as E a ofensas? chantagem? Isso é uma ameaça, é uma chantagem. Que, aos meus olhos E é. as ofensas? Quando estás a fazer uma ameaça e uma chantagem, estás a ofender outra pessoa se ela não está do outro. Não. Acho Isso que eu não sei. poderá ter mais a ver com a questão Não da falta existiram de palavra. contactos diretos, Pedro? Ou então com a falta de palavra. Estás a dizer que alguém falou para o Presidente do Não Sporting sei, estou ou para a o Bernardo perguntar. Palmeiro? Estou a perguntar. Tu Pois não costumas sei. trazer boas Não tenho essa informações aqui para a informação. mesa. Não houve Não. contactos diretos, não? Não tenho essa informação. De qualquer forma, eu parece-me que nós, no final da história, acho que nunca vamos perceber quem é que tem Eu ou a seguir já não tem razão. Haverá sempre argumentos de uma parte e outra que nos vão sempre deixar na dúvida. Mas isso não invalida o efeito prático desta questão. Mas E o efeito, há uma coisa muito o interessante, efeito Luís. prático Eu não me recordo de estarmos a 10 de junho de um mercado que ainda nem abriu e este frenesim por causa de um jogador. Quer dizer, mas E é achas, assim... e achas que é porque ele não tem clube? Não sei. Ele tem clube, tem um contrato até 2028, aí peço desculpa. Não, estamos a falar de interessados no Não, mercado. estamos a falar de uma coisa que é real. Com a experiência, ó Pedro, neste momento estamos a discutir se o Gyökeres vai sair por 60, por 70, por 60 mais 10 ou 60 mais 20. O Gyökeres já tinha acabado no Sporting. O Sporting aliás, era completamente indiscutível, só nos últimos 2 dias, é que passou a ser assunto a saída do Gyökeres. Nós tivemos aqui meses, e tu também obviamente comentaste, porque era impossível não comentar, que o Gyökeres tinha durante 2 épocas sido um elemento fundamental do Sporting, um profissional exemplar, que se sacrificou o último verão a recuperar de uma cirurgia, que andou a jogar ao pé coxinho, desrespeitando as limitações de minutos de unidade de performance para ajudar o Sporting. O empresário tinha 8 propostas da Premier League e respeitou tudo. Mercado de inverno, 0 pressão sobre o Sporting, recusaram um aumento salarial, inclusivamente. De repente, eu peço imensa desculpa, eu não sei de que lado é que está a razão, também tenho grande curiosidade em perceber o que é que se passa aqui, só consigo encontrar, com todo o respeito que tenho pelo Gubiana e admiração pelo trabalho que fez, que claramente, se há aqui algum momento em que o Gubiana, dentro do seu espaço de interação com os responsáveis de gestão da carreira de Gyökeres, escreveu, disse, assumiu algum compromisso para o qual não estava mandatado, nós já vimos este filme este ano, foi no Futebol Clube do Porto com o Cruz Azul. Aliás, o que o Pedro Sousa disse aqui, está a dizer praticamente há 2 dias, mostrem as mensagens. Olha, ó Pedro, eu recebi centenas de mensagens do México a dizerem-me exatamente a mesma coisa. Sabes o que é que faziam no México? Telefonavam para o David Novo, que está aí ao teu lado, e diziam, opá, vocês têm que mostrar. Vocês têm que falar. Só a mim, os meus amigos do México, quiseram que eu entrasse em programas como o nosso, para aí 50 vezes. O que está em causa é muito grave. Percebes? É só isto. Olha, foi parar ao Tribunal da FIFA. Isto não é uma conversa. Pedro, isto não é uma coisa de lana foi caprina. parar ao Tribunal da FIFA. Desculpa lá. Foi parar ao Tribunal da FIFA. Estás a confundir 3 milhões ou 4 FIFA. com 60 ou 70 ou 80. Isto é uma coisa... Mas estamos a falar de princípios e legalidade ou estamos a falar de volume de dinheiro? Estamos a falar de palavra. Claro, a palavra é que é essencial. Mas se algum clube faltar à palavra, ou se um dirigente faltar à palavra, também fica queimado no mercado, não é só a gente. Se Vou falares mais clube alto e por cima não passas a ter razão, Vitor. Falares mais alto e por cima não passas a ter razão. É só isso. Força. O jogador já terá tomado a sua decisão. O empresário já terá tomado a sua decisão. Agora, que se calhar provem. já chegar a acordo com algum clube. Que provem. Quer dizer, qual é o problema? Se chegaram a extremar, porque como diz o Record, escreveu bem, o jogador está furioso. A palavra não é pequena. Não é pequena. Furioso. E, portanto, dito isto, que provem, as posições estão completamente extremadas
E mais, se existiu essas mensagens, se existem áudios ou mensagens, se for assim, o Sporting tem que cumprir a palavra, mesmo tendo sido o Hugo Viana, naquela altura, que era diretor desportivo do Sporting. Ponto final! É diretor desportivo. Sim, sim. Ponto final! Muito Se bem, existe, Pedro, é isso mesmo, Pedro. Se existe, é para cumprir a palavra. Sempre disse isso. Mas se existe, não vai cumprir. Acho que Frederico Varandas hoje desfez todas as dúvidas. Por aquele preço não sai. Isso não existe. Isso não existe. Como é que é? Está bem, ok. Se não existe, já cá não está quem falou. Se existe... Ontem o Ioqueras também tinha estado na reunião. Hoje o Presidente do Sporting Não vai não esteve. confiança, é uma quebra de relação. Claro, mas Pedro, isso já quebrou. Estamos a chegar... Isso já Pedro, quebrou. mas estamos Acabou. a chegar a uma realidade. Pedro, mas estamos a chegar àquela realidade que tu conheces, que é se um jogador custa 5 milhões, esse jogador tem um problema. Se o jogador custa 80 milhões, o clube tem um problema. E neste caso, é como te estou a dizer, A diferença, eu vou-te treinar às dizer 7 em da manhã. relação ao exemplo que o deste do Bruno Fernandes, que é bom. É que em 2020 o Sporting estava com as calças na mão financeiramente. Quando o Bruno Fernandes é vendido... Sim, Vitor, podes olhar assim para mim. Em 2020, em janeiro de 2020... Pedro, é uma estupidez vender o Guiocos por 60 milhões. Fica já a saber a minha opinião para não haver também dúvida acho nenhuma. isso. Por isso Também é que eu acho dizia isso. aqui. É inacreditável, por isso é que eu dizia, vai sair ao preço do João Neves. Mas deixa-me dizer porque é que o Sporting vendeu Que não haja naquela dúvida altura. nenhuma sobre isso. Porque não tinha dinheiro. Ponto. 2020. Não tinha sucesso desportivo e não tinha dinheiro. Há que contextualizar. E nesta altura já tem esta e a próxima época feita financeiramente. E, portanto, é claro que o Ioqueras não vai jogar mais pelo Sporting, isso para mim está muito claro. É claro que o braço de ferro se vai manter, mas também para mim resulta claro que há um modus operandi que é repetitivo. Há um modus operandi. Ele chegou ao Sporting da mesma forma, só que era 20 na altura, mais 5 ou 4. Mais 4, acho. Portanto, o modus operandi é o mesmo. Vão e procurem 2023 Coventry e Ioqueras. O modus operandi é exatamente o mesmo. É ipsis verbis, tanto do empresário, que só era empresário dele, detalhe-te foi-se, 2 meses antes, a Sunset Icaia, só era empresário dele. Pedro, tu que estiveste dentro do futebol e és dos maiores especialistas que dizem, repito, a nível europeu, diz-me lá uma coisa. Diz-me lá uma coisa. Explica-me só uma coisa, por favor, que eu acho que às vezes sou eu que não percebo. Eu às vezes, é por isso que eu tenho discussões com as pessoas de futebol e dizem que nós temos a mania que somos génios. Eu digo, não, génios são vocês. Explica-me só isto. O doutor Frederico Varandas é chamado a uma reunião entre o Guiana e o agente, vou partir do princípio que o Guiocos não esteve lá. Já dou de barato. E não ficou acertada nenhuma verba, repito, dou por boa, como é evidente, a palavra do Dr. Frederico Varandas. Parece que não ficou das duas partes. Terá sido depois o Hugo Viana, segundo o Lino Record. Pronto. Mas nota isto. Não fica assente nenhuma verba, estou a olhar à verdade oficial do Sporting. Não fica assente nem definida nenhuma verba. Em que momento é que o Sporting, tendo em conta que o Guiocas é o seu principal ativo desportivo e financeiro, se pensava sentar outra vez com o Guiocas e com a gente e dizer, meus amigos, vamos lá ver então qual é a verba que vamos trabalhar, em que modelo de negócio, que operação é que estamos dispostos a fazer. Como é que ninguém conversa? É a inversão completa dos papéis. Desculpa, Vítor, é a inversão completa dos papéis. Desculpa. Inversão completa dos papéis? Certo, é ao então, contrário. Havia alguma dúvida? É ao contrário. Como eu li no Record, e bem, foi o empresário do jogador que terá ligado a Bernardo Palmeiro, está escrito, e terá sabido então dos tais 80 milhões. E aí é que está correto. É o empresário liga, neste caso para o diretor desportivo, podia ter sido para o presidente, seja lá com quem for, com o responsável. A inversão dos papéis não pode ser feita. Então não sabia. Vamos lá ver. Isto não quer dizer, então o só Sporting falta pôr um anúncio preço, nas páginas do Correio da Manhã, nas últimas, a dizer, olha, o Ioqueras são 80 milhões, ou são 70. Por amor de Deus. Pedro, como tu dizes e muito bem, não tem problema nenhum. O Sporting faz aquilo que entender. Mas então está claro que o agente só descobriu qual era o valor que o Sporting pretendia pedir ao mercado pelo Guiocas quando telefonou ao Dr. Bernardo Palmeiro. Está claro. Não tem problema nenhum. É só para ficar claro. Não, mas... É só para ficar claro. Pronto, é só isso. Não está certo isso? Não é ele que pergunta... Não, estou a dizer... Estás a confirmar? Não estou a confirmar. Não, Vitor, não ponhas na minha boca o que eu não disse. O que eu disse foi que li no Record... Se fosse mentira, tu dizias. Li no Record que o senhor empresário do Ioqueras ligou ao Bernardo Palmeiro... Não tendo sido desmentido. Sim. Como?
Não tendo sido desmentido, sim. Não tendo sido desmentido, e está tudo certo. É assim que se processam as coisas. Claro, é isso que eu estou a dizer. Isso, não tem problema Vitor, isso foi nenhum. notícia em Inglaterra. Não é ao contrário, o clube chamar o empresário, olha, afinal são 80 ou são 70. Não, cara amigo, essa Não questão faltam do- 3 anos para acabar o Se as contrato. condições não tinham ficado definidas, pois, olha, se calhar precisamente por esse tipo de postura é que agora há aqui um mal-entendido, um imbróglio entre as partes. E eu pensaria que as coisas se fariam com outro tipo de comunicação. Mas tudo bem, é o que eu digo, não há problema nenhum. Está claro para toda a gente que o Guiocres, através do agente, ficou a saber quanto é que o Sporting podia pela saída quando o agente telefonou ao Dr. Bernardo Palmeiro. Não houve nenhum contacto antes para preparar este cenário, ou seja, todo o mundo sabia que o Guiocres não ia continuar Isso na na imprensa próxima época, inglesa, que iam chegar Vitor. E nós propostas. falámos aqui disso. Diz, desculpa. E se na imprensa inglesa, uma notícia do The Guardian, eu Claro, lembro tudo porque bem. estávamos aqui no Capa do 80 Total milhões. Sport, 18, capa que o do Sporting Total passaria a Sport dos exigir 80 milhões, Isto já capa foi do Total há Sport dos 2 80 semanas, milhões. sensivelmente. E outra coisa que eu quero dizer aqui que é Não, mas importante. um tem a ver especialista com de mercado diz que também é 60 mais 10. Mas entretanto hoje passou a dizer que eram 65. Não sei porquê. Entre os 60 Sim, isso mais varia 10 muito, isso varia e muito. os 65, repara bem, agora já é 65. Desculpa, Pedro, tu também disseste que se podia fechar pelos 75, portanto, se Eu calhar acho que se aí fecham já pelos 75. ficam só 10 diferentes. Continuo a achar que se fecham por 75. 70 mais 5 ou 75. Eu acho que se fecham por 75. É por isso que eu digo desde o início, e eu gostava de perceber qual é o modelo de negócio do Sporting, qual é o modelo de operação que quer fazer, e estranho que não haja essa via de comunicação relativa ao Guiocres, que era um jogador que estava no foco do mercado. O Sporting tem recebido várias abordagens pelo Vítor Guiocres. O Guiocres, provavelmente, muito do nervosismo, ao contrário do que tem sido dito nos últimos 2 dias, não é por não ter clubes, não, precisamente ao contrário. Precisamente porque tem uma situação encaminhada, que já soube hoje à tarde qual é, mas o Record já escreveu hoje qual é, e provavelmente foram colocadas em cima da mesa a esse clube determinado tipo de condições que agora não se estão a cumprir, ou pelo menos os agentes também deram a palavra. Não sei se é um mal-entendido ou o que é que se Sabes passou, uma coisa, Vítor? tem que ser clarificado. Mas Há duas vai, coisas que nessa questão está escrita no Record e que falávamos há pouco. Sim, sim. No Record de ontem, do empresário que terá telefonado a Bernardo Palmeiro. Eu estou a falar sempre no alegadamente e no condicional. Sim, mas a é normal perguntar, que tenha feito. Afinal, qual era o preço? Mas porque então, se era 60 mais 10, porque é que ele foi perguntar? É isso Que que eu ainda não não estou a tinha falado com o perceber. Bernardo Palmeiro. É porque isso Porque eu não ainda estou a não tinha perceber. falado sobre isso com o Bernardo Palmeiro. Quer dizer, o empresário do Gyökeres, o maior ativo do Sporting, a parte mais interessada em vender o jogador, que se chama a Sunset Icaixa, porque A vai parte mais encaixar interessada em vender 10% o de jogador. espera. Eu achei que era o Sporting para Agora encaixar houve. 80 milhões, mas pronto. Agora ok, houve. tudo bem. Agora houve. Força. Porque vai encaixar 10% da venda. Só falta passou dizer que o 6 Arsenal meses. vai dar 5 milhões debaixo da mesa. Passou 6 meses sem ligar ao empresário, ao diretor-geral do Sporting. É normal. O maior ativo, não só do Sporting, como o maior ativo da carteira deste empresário, chama-se Vítor Gyökeres. E o empresário passou 6 meses sem ligar ao diretor-geral Ninguém do fala Sporting. com ninguém, olha. Está É explicado. normal, então isso já é normal. Isso aí já é Ninguém tudo fala com normal. ninguém. Olha, como é que é? É por sinais de fumo. É por sinais de fumo. Então deixa-me trazer este dado que o Pedro mencionou, que é a questão das mensagens, alegadamente essas mensagens que existem, devem ser mostradas porque o Viana, se falar, vai, acredito David. eu, defender a teoria de Frederico Varandas. Gyökeres, se falar, vai defender a teoria dos empresários. Só as mensagens é que desempatam, é que agora está 1, quanto muito fica Não. 2-2, mas... Não, Ou não, há Vitor? uma situação que é extremamente embaraçosa aqui, porque havia um diretor desportivo do Sporting que, de facto, tinha no seu pelouro, e eu não estou, atenção, o Dr. Frederico Varandas hoje, quando falou, eu não admito essa interpretação, pode haver quem interprete que ele atirou o Guiana para debaixo do autocarro. Acho que não tem nada a ver com isso. Pelo Simplesmente contrário, há um defendeu. espaço, com todo o respeito para o Guiana. Agora, deixou claro que existe um espaço de intervenção onde se calhar trocam centenas de mensagens por dia, em que o Guiana tem que ter, evidentemente, uma relação próxima, frequente e fluida com o representante do maior ativo desportivo e financeiro do Sporting. Por isso é que eu acho estranho como é que se passa de uma realidade em que o Guiana tem esta proximidade toda e esta facilidade de comunicação com o Sr. Sacha Tincaia e, de repente, estamos aqui a dizer que durante 6 meses o Bernardo Palmeiro que não telefonou sequer ao Sacha Tincaia. Eu não acredito nisto. Eu não falei com o Dr. Bernardo Palmeiro, gostava de falar, mas tenho uma Não, mas é enorme o consideração contrário, pelo Bernardo Vítor. Não é o Palmeiro. Dr. Bernardo Palmeiro. É o empresário Oh, do meu. jogador, não ligou. Porque, pelos vistos, só soube estes dias que eram 80. Mas ele sabia que era 60 mais 10 desde setembro do ano passado. Foi perguntar porquê. Porquê é que terá Olha, sido? porque já as nossas posições estão claras, só vou dizer isto. Até porque o David Novo esteve envolvido nesse processo, que é o seguinte. Até hoje,
ninguém viu as mensagens do diretor desportivo do Cruz Azul, o Iván Alonso, para o que ajuda, empresário do Anselmi. A verdade é que chegou à FIFA e a questão, eu não acredito que o Gyökeres chegue à FIFA, estou a já deixar isto claro, é só para dizer que há situações... Não, eu acho que não pode chegar à FIFA, porque teria que haver uma rescisão com justa causa do Gyökeres ou uma situação de ruptura que eu não acredito seja possível. Aliás, eu já te disse, Pedro, e eu acho que ao contrário, por exemplo, não sei se é isso que tu achas, porque às vezes não percebo muito bem, mas tu dirás qual é a tua perspectiva, eu acho que é ao contrário, eu acho que este nervosismo, porque também há nervosismo do Gyökeres e do agente, e é preciso perceber de que forma é que o Gyökeres, porque o Record escreve hoje Gyökeres sem retorno, e eu já fiz à tarde o barulho dos grilos, eu na CMTV tenho mais liberdade de ação, aqui sou mais rigoroso e mais jornalístico, faço menos infotainment, mas pus os grilinhos a tocar. Portanto, hoje o Record, com a força que o Record tem, diz que o Gyökeres se recusa a voltar a jogar pelo Sporting. É só ir às redes sociais do Gyökeres e vemos, e na por cima o Gyökeres tem a namorada portuguesa, portanto sabe perfeitamente que tudo que é dito cá, o Gyökeres a desmentir o que o Record escreveu. Não. Portanto, a questão é de que forma é que o Gyökeres fez saber, junto dos responsáveis de Sporting e junto de Frederico Varandas, que não estava disponível a voltar a representar o Sporting. E se a forma como o Gyökeres se dirigiu e conversou com alguém altamente responsável do Sporting, pode ter permitido que isso fosse interpretado como uma ameaça, como uma chantagem ou uma ofensa. Eu estou a dizer que há aqui coisas extremamente graves que estão aqui a passar e não podem ser obviadas, facilitadas, suavizadas. O Gyökeres pode valer 80 milhões ou 800 milhões, mas não está acima do Sporting. Portanto, se o Gyökeres faltou ao respeito a alguém, se o Gyökeres ofendeu alguém, custa 80 milhões, custa 800 euros, custa 80 milhões, meu amigo, não joga mais no Sporting e o Sporting tem legitimidade para pedir a cláusula de rescisão. Meu amigo, chegam aqui e pagam a sua cláusula. Portanto, quero deixar isso muito claro. Agora, até ao momento, com todo o respeito, a perspectiva do Presidente do Sporting para mim está clara, ele já explicou tudo, não se comprometeu com nenhum número, mas ele diz sempre, várias vezes durante a intervenção, e eu tenho aqui a transcriçãozinha para não falhar nada, o Presidente do Sporting, o Presidente do Sporting, o Presidente do Sporting. Portanto, o Dr. Frederico Varandas já explicou a sua parte. Depois, há um espaço de relacional, comercial e negocial que era gerido por outra pessoa. E é precisamente por aí que está a ser criado ruído neste processo. E tem que ser clarificado, só para terminar, depois não acabei ao bocado. Porque o Gyökeres já não ia ser jogador de Sporting para a próxima época, o Sporting já não contava desportivamente com o Gyökeres, o nosso querido Pedro Sousa até já tinha dito, se eu estiver errado, corrige-me Pedro, que o Sporting ia contratar antes de vender o Gyökeres, coisa que eu disse que não tinha essa informação, mas esse é o problema que está aqui. É que se o imbróglio do Gyökeres se arrastar, a gestão do Sporting no ataque ao mercado, na substituição de Gyökeres e, sobretudo, nas melhores condições para Rui Borges poder atacar a Supertaça, já com o plantel com um formato próximo daquilo que vai ser a próxima época, aí sim poderá ser abalada essa celeridade de definição do plantel. É só por aí, porque de resto, desportivamente, creio eu que não havia, se fizermos uma sondagem, nem 0,1% dos sportinguistas acreditavam que o Gyökeres jogasse no Sporting em 25-26. Luís Pedro, mas esta questão das mensagens, revelar mensagens privadas resolve alguma coisa? Que imagem é que o Sporting e os empresários da Gyökeres, neste caso, dão ao mercado e a outros clubes ao revelarem conversas que tiveram são secretas? É tudo uma grande clareza. Que não é de bom tom. Bom, alto nível. E faz com que quem o faça Só dizer uma coisa. também, perante o mercado, fique mal da fotografia, como é evidente. As conversas privadas não são para ser reveladas. Por isso é que são privadas. Acho que isso... E a ameaça é isso, creio que é isso. Acho que muito mal estaríamos se alguém estivesse a revelar conversas privadas. Agora, a espuma de toda esta confusão é simples. É que isto, no fundo, como é que Varandas explicaria aos adeptos do Sporting a venda de Gyökeres por 60 mais 10? As pessoas, o mais 10, ligam muito pouco. E é para os adeptos que ele governa. O mais 10 aqui vale muito pouco, porque é mais 10 daqui a 4 ou 5 anos, se acontecer... Ou nunca, se acontecer uma série de coisas. 60 milhões de euros como base para vender, se calhar, um dos melhores pontas de lança da Europa da atualidade, que teve um desempenho incrível no Sporting nestes últimos 2 anos. Acho que os adeptos nunca admitiriam
E, portanto, Varandas fez hoje uma declaração em que já não há volta a dar. Já não há volta a dar a posição de Varandas e, como eu disse há pouco, já não há volta a dar a posição de Gyökeres, que percebeu, ou que pelo menos corre o sério risco de não dar o salto agora que tem 27 anos. E se não der o salto agora, se calhar nunca mais verá. Ó Vítor, estavas a pegar no telefone, não vais mostrar mensagens, não? Não preciso de mostrar porque, olha, garanto que não são as mensagens do diretor desportivo do Cruz Azul, garanto que não as tenho. Portanto, David, se as tiveres, guarda-as aí muito bem guardadas, que eles no México que queriam todos os dias que as revelássemos. Olha, chegou à FIFA e viu-se o que aconteceu. Agora, em concreto, era uma das questões que eu ia falar há um bocado e recebi aqui uma mensagem de um dirigente de vulto de um histórico clube português, e mando-lhe aqui um grande abraço, que dizia perfeitamente aqui uma coisa, vou só ler esta parte, que é: uma coisa é empresário ter intermediário, porque está a falar da confusão entre a defesa dos interesses do jogador e a participação no negócio. Mas essa é uma das questões graves que existem muitas vezes no futebol português, são os mandatos exclusivos. E o problema é que o empresário do Gyökeres, como acontece em muitas contratações, aliás, o Benfica recentemente também teve que permitir a saída de um jogador porque havia um mandato exclusivo, e o Futebol do Porto também tem gerido esse tipo de situações, mas neste caso, por isso é que eu disse sempre desde o início que nunca ia haver leilão do Gyökeres. O Sporting ia receber uma proposta oficial de quem conseguisse chegar a acordo com o jogador, porque há um mandato exclusivo para a empresa, creio que é a HCM, do Sr. Assange Chetincaia, e ele não só representa o jogador, como é ele o único elemento que está capacitado para fazer a negociação a nível internacional, e como aconteceu com outros clubes portugueses, por algum motivo, o Sporting estiver descontente com o processo negocial e achar que há outra gente que pode trazer uma proposta melhor, vamos supor de 100 milhões de euros, as cláusulas, normalmente os mandatos exclusivos, protegem o empresário, e o Sporting teria a pagar 2 comissões ou as penalizações que estivessem contratualmente definidas. Isto já aconteceu no futebol português, com situações até de alguma tensão. Posso esclarecer isso, Vítor, se quiseres? Diz isto? Posso esclarecer isso, se quiseres. Força, Pedro, ajuda-nos. Portanto, o mandato existe, e existe desde julho de 2023, a altura em que foi celebrado o contrato do Gyökeres com o Sporting. Faz parte integrante do contrato, é uma adenda ao contrato. Como muitos contratos têm adendas, várias adendas. Por exemplo, os mais 10, os mais 5. Existe esse mandato. Foi uma exigência da Assange Chetincaia, onde foi colocada a cláusula de 100 milhões de euros, ser a exclusividade dele. E acrescento, a exclusividade dele vale 10%. Portanto, é o que está no contrato. Não é só ter um mandato, vale 10%. Ou seja, se chegar como eu acho que vai chegar, proposta de outro empresário, o Assange Chetincaia terá sempre 10% de qualquer negócio que venha a ser feito. Então, para explicarmos bem, há mais pessoas envolvidas no processo? Ou não? Como assim? Além do empresário, há intermediários a fazer... Não faltará gente que, mas pelos vistos, ele é o melhor ponta de lança do mundo, não é? Sim. Portanto, é o Arsenal, o Manchester United, o Al Hilal, o Al-Qadish, o Juventus, o Nápoles. Portanto, deve estar a chegar, a uma de cada dia deve chegar uma proposta. E já vamos falar sobre o Arsenal daqui a pouco, mas a questão que eu lanço aqui, também para explicar, é, além do empresário de Gyökeres... Não existe mais nada, só existe, é parte integrante do contrato, um mandato de exclusividade que não tem espaço temporal, ao contrário da maior parte dos mandatos, quando um clube dá... Acho que do Gyökeres é o tempo de contrato todo. É até a sua saída. É o tempo de contrato todo. Faz parte integrante do contrato. De vez em quando os clubes de um jogador pegam e dão um mandato para este defeso, para aquele mercado de janeiro, para aquele mercado de verão. Não é o caso. Faz parte integrante do contrato esse mandato e vale, repito, 10% desse valor e faz parte do contrato de julho de 2023. Já agora, se me permites, David, nós tivemos aqui uma grande parte do programa a tentar descobrir quem é que tem ou quem não tem razão, legitimamente, e acho que é algo interessante. Infelizmente estamos no defesa. Eu gostaria de saber se estamos num jogo em Alvalade... 11 de junho não estamos no defesa. Estamos no início do defesa. Eu gostaria de saber... já agora, nós não temos... Aquilo que nos está a faltar, no fundo, é a parte um bocadinho mais prática da questão. Quanto é que ele quer ganhar por mês? Não. Que é como é que o adepto do Sporting está a viver esta situação? Já se despediu, já fez o luto. Se estivéssemos em competição, acho que não marquei. Ele quando entrasse no estádio, veríamos entre palmas e assobios o que é que havia. Mas, de qualquer forma, eu volto a frisar, e parece-me que isto é o ponto mais importante, é a questão prática disto.
questão prática disto tudo é que Gyökeres não volta a jogar no Sporting, agora não sabemos por quando. Queres saber para onde é que vai? E que quando, isso vai. Não volta a jogar, não volta. E que quando nós tivermos uma verba, obviamente que este caso há de ser resolvido, teremos de perceber, junto das forças vivas do Sporting, se é um bom ou um mau negócio. Porque todos estes negócios, aliás, tivemos o defesa passado, a questão de João Neves, que também tinha objetivos, sim. Horas e horas e em que, no O Benfica fundo, já sacou mais 4 milhões. no fundo os adeptos do Benfica estavam divididos. Como é que é agora do Sporting? Está a faltar-nos, infelizmente, porque não há competição, o Vítor Pinto percebermos como é que os adeptos do Sporting estão a sentir este divórcio. Estiveste a ver as redes Que sociais? é um divórcio O litigioso. Vítor está com o telemóvel na mão, Surpreendentemente não sei se está a ver as redes sociais do Gyökeres e nos litigioso. comentários, Vítor. É isso que estás a fazer? Consegue-se ler? Eu não consigo ler, mas vamos É aproximar. uma peça do Record que diz: Gyökeres acaba por sair barato. Estudo aponta a relação Podes entre mostrar, dinheiro Vítor, que custa e podes gosto. mostrar, sim. Mostra lá que nós vamos conseguir mostrar. Espera aí, deixa virar. Não sei se consegue ver. E é isto que os adeptos do Sporting Gyökeres se vão acaba por lembrar. sair barato. Era exatamente isso que está em causa, porque o Sporting evidentemente tem uma posição... Eu vou um bocadinho mais longe agora, pronto. E, eventualmente o Sporting até poderia, por questões emocionais, deixar-se levar e pensar em facilitar a saída de Gyökeres por uma verba que estaria claramente atrás daquilo que ele pode valer no mercado face aos golos que marca. No entanto, existem pessoas dentro do Sporting que têm que trabalhar com números todos os dias. E não é pelo Sporting já ter feito um bom mercado com o Kenda e o Essugo que o Sporting de repente pode baixar a fasquia. E provavelmente pessoas que são muito rigorosas na gestão financeira do Sporting também tiveram uma palavra importante depois, no momento em que foram acertadas as agulhas, para que, e mesmo sendo cumprido o tal acordo de cavalheiros ou a promessa feita por Frederico Varandas, que não ia fincar pé nos 100 milhões de euros, a verba a ser pedida pelo Gyökeres fosse uma verba condizente com a projeção que o jogador teve ao serviço de Sporting até na Liga dos Campeões. Agora isso me invalida duas coisas. O Sporting despede sendo bicampeão, marcando mais de 100 golos, conseguindo ao fim de 70 anos que o Sporting conseguisse este objetivo de bicampeonato e conseguido agora a dobradinha. E depois há uma coisa que também temos de ter em conta que é fundamental. O Arsenal, no seu historial, em contratações fora dos Big Five, eu não gosto muito de falar dos 5 principais países, a contratação mais cara foi o Timber, um defesa do Ajax, por 40 milhões. Nunca se atravessar este ponto. A segunda mais cara, fora dos grandes campeonatos e grandes países, foi o Fábio Vieira, por 35 milhões. Portanto, e como o Pedro sabe, outro falámos foram dois muitas flops. Deixa-me só dar aqui uma chega. Há esta questão desportiva, há esta questão financeira, mas a partir de hoje, com esta declaração de Frederico Varandas, nós temos a questão política. E Frederico Varandas, eu peço desculpa de estar sempre a bater na mesma tecla, a partir de hoje, Frederico Varandas não pode voltar atrás. Esta questão passou hoje a ser também uma questão não só desportiva, não só financeira, mas política. Faltava, depois de ter dito o que disse. Claro, não pode. Claro, ameaças, pode, chantagem mas e ofensas. Mas ninguém vai voltar atrás, se calhar, nas tuas versões. É muito fácil, ele ganha Tem que aparecer as razoavelmente bem. propostas. Ele ganha razoavelmente bem, continua a receber o ordenado, se não chegarem a nenhum acordo. Qual é o problema? Muito bem, já vamos revelar mais. Mesmo assim, ainda ganha menos que o Pavlidis e que o Belotti, vê lá tudo. Não vamos guardar para daqui a pouco. Querem falar mais sobre Gyökeres e nós vamos falar mais sobre Gyökeres. Vítor, sobre o Arsenal, que tu tocaste aí na questão do Arsenal e da reunião que o Record já noticiou, temos novidades daqui a pouco sobre Gyökeres, esta reunião entre os empresários de Gyökeres e o Arsenal, que aconteceu hoje. Temos também novidades sobre o João Félix e o Benfica, são dois temas que vamos atacar daqui a pouco. Para já, olhamos para a Gala das Campeãs. A próxima edição realiza-se na segunda-feira, dia 16 de junho, vai ter transmissão no Now e também no site do Record. Vamos celebrar o futebol e o futsal femininos, que continuam a crescer e a apaixonar cada vez mais adeptos de todas as idades em Portugal. E para fazermos o lançamento de mais uma edição, contamos com a presença de Constança Macedo, diretora de Comunicação e Marca do BPI, que é parceiro nesta Gala das Campeãs. Constança, bem-vinda, um gosto de estar aqui consigo. E começo por perguntar, é mais uma Gala das Campeãs, mais um sucesso certamente, mas o que é que significa esta associação do BPI à Gala das Campeãs, que é organizada pelo Record? Muito boa tarde. Esta é mais uma oportunidade para dar visibilidade ao futebol feminino.
A Gala das Campeãs é talvez o maior evento de promoção do talento e de mostrar aquilo que estas fantásticas mulheres têm feito e a caminhada, e portanto nós não podíamos deixar de nos associarmos, uma vez que o BPI é já um parceiro indissociável do futebol feminino e também naturalmente da Gala das Campeãs. E o que é que o futebol, em particular o feminino, nos pode ensinar sobre a sociedade atual? Bem, o futebol feminino tem sido, de facto, um grande exemplo, quer a nível de promoção de igualdade de oportunidades, quer também da diversidade e de promoção da diversidade. Além disso, eu acho que o futebol feminino é um excelente exemplo de fair play e de respeito. E, portanto, toda a caminhada destas jogadoras tem mostrado esse respeito, também muitas vezes em campo, pelos adversários. E já agora também porque a aposta do BPI no futebol feminino, não só da Gala das Campeãs, também o patrocínio ao campeonato principal de futebol feminino em Portugal. Sim, o BPI começou a patrocinar o futebol feminino. Aliás, o BPI é patrocinador das seleções masculina e feminina e da Liga BPI desde 2018. É aqui uma relação que tem tudo a ver com os mesmos valores e uma partilha de valores comuns e, portanto, temos procurado dar grande visibilidade ao trabalho que é feito, em particular, no futebol feminino. E, portanto, é nesta partilha dos mesmos valores entre o futebol feminino e aquilo que o Banco tem também procurado dar visibilidade, em particular à dimensão de igualdade de oportunidades. Falou dessa associação à Federação, neste caso às seleções. Qual é o retorno que tem tido também com esta aposta e também com a evolução do futebol feminino? Bem, o retorno, a melhor forma de medir o retorno é medir o interesse das pessoas pelo futebol feminino, medir também o número de jogadoras que existem hoje, o número de atletas federadas, também o interesse dos canais de televisão na divulgação e na promoção e na divulgação dos jogos e, portanto, todos esses números têm mostrado que é uma aposta ganha. Quando começámos em 2018, pouco se falava de futebol feminino e pouco era o interesse. Hoje, o ano passado, tivemos 40 mil espectadores num jogo e, portanto, são estes os números que nos animam e são estes os números que mostram, de facto, que é uma aposta ganha, esta que o Banco tem feito no futebol feminino. Obrigado, Constança Macedo, diretora de Comunicação e Marca do BPI, fazer este convite para a Gala das Campeãs. Recordo, é na segunda-feira, dia 16, e vai ter transmissão em direto no site do Record e também aqui no Now. É a não perder. Para já, continuamos com a marcada, como prometi, João Félix, que não vai ao Mundial de Clubes pelo Chelsea. Aliás, até perdeu a camisola 14 para Dário Essugo. O médio português contratado ao Sporting vai utilizar a camisola 14, que era de João Félix. O avançado não entra nos planos de Enzo Maresca. João Félix foi contratado há um ano pelo clube inglês, mas nunca convenceu o treinador italiano e acabou por ser emprestado ao Milan na segunda metade da época. O Benfica procura garantir o regresso de João Félix, que está de férias em Miami, no mesmo estado onde o Benfica está a estagiar para o Mundial de Clubes. Pedro, é mais um sinal, se é que era preciso, de que João Félix não conta para o Chelsea. Ganha força ao Benfica? Tem mais possibilidades para sonhar, na tua opinião? Ou se tens mais alguma informação? Eu estava a tentar espera que o Félix fosse ao Mundial de Clubes, como o Joker a jogar no Sporting para o ano, não é? A razão era a mesma. Ir ao Mundial de Clubes pelo Benfica, Sim. não pelo Chelsea. Não, pelo Chelsea. Pelo Chelsea. Portanto, o Renato Veiga também não foi, podia ter ido. O Sterling também não foi, podia ter ido. Sei lá, 7 ou 8 que ficaram de fora dos jogadores que estavam emprestados pelo Chelsea. E, portanto, não vejo aqui nem mesmo o facto de ele estar em Miami, como estamos ali a ver, de Miami a Tampa, são tantos quilómetros como aqui dos nossos estúdios ao Estádio dos Balaídos em Vigo. Só para se ter assim mais ou menos uma ideia. Está mais e, perto? portanto, está mais perto. E se for para Fort Lauderdale ainda está mais perto. E se estiver em Orlando ainda mais perto. Mas não está para aí a quase 500 quilómetros do Os Benfica. adeptos do Benfica ficaram entusiasmados quando o viram nos Estados Unidos, mas a distância nos Estados Unidos é tudo A verdade é que ele tem feito férias em Miami Ainda vai ao jogo na segunda-feira. nos últimos 2, 3, 4 anos e, portanto, não vejo aqui nenhuma relação com o Benfica. Se ele for ver o jogo, acho que o faz como adepto do Benfica. Agora que podemos tirar todas as tripulações, sim. Se eu acho que está mais perto por causa do estado de férias ali, não. Vítor, o Benfica continua a ser um sonho real para João Félix e se calhar a melhor solução neste momento, ou ainda é cedo para avaliar isso? Sim,
Sim, mas está-se a confirmar tudo aquilo que fomos dizendo aqui no Record na Hora, que fomos escrevendo no Record, também aqui com o Pedro, e acho que o Luís Pedro, em dada altura, fomos sempre dizendo que, ao contrário do que existiam ou das perspectivas que existiam em relação aos dossiês, João Félix nunca foi para fechar ao sprint, nunca foi para resolver a tempo do Mundial. O Benfica, em algumas situações, provavelmente já está a criar algum espaço para a entrada de João Félix, já deixou cair o Amdouni, por exemplo, mas a questão é que isto, estando o Chelsea no Mundial de Clubes, não faria sentido o Chelsea apostar contra si próprio, sobretudo porque, creio eu, que até o processo negocial de João Félix ganha uma dimensão diferente. Porque neste momento existem várias possibilidades que podem vir a ser trabalhadas e que podem passar até pelo jogador chegar ao Benfica a título definitivo. Isso requer tempo, requer alguma capacidade para também financeiramente trabalhar os dossiês, nunca poderia ser feito ao sprint e estamos todos na expectativa, essa é a única expectativa que eu tenho em relação a este processo, porque acho que será imparável a partir do momento que até o principal elemento, não sei se dizer se da oposição, se mesmo se principal candidato, João Noronha Lopes, neste momento também deu uma visão positiva sobre o regresso de João Félix. A minha dúvida é até que ponto Rui Costa, se quando chegar do Mundial anunciar que não está disponível para se recandidatar à presença do Benfica, se terá condições para fazer um negócio com a dimensão, provavelmente, que o negócio de João Félix pode implicar. Mas tendo em conta que me parece que pode existir consenso em relação à chegada de João Félix, será um dossiê interessante, como estava o Luís Pedro a dizer há um bocadinho, não só em termos esportivos e financeiros, mas se calhar também em termos políticos no período pré-eleitoral. Luís Pedro, o Benfica, esta questão que o Vítor falou de não é ao sprint, vai ser uma coisa para demorar. Será também João Félix a perceber se surge algo de outro lado até decidir definitivamente que quer o Benfica? Parece-me que sim, de qualquer forma. A grande novela deste verão não é João Félix, como nós pensávamos, passou a ser Vítor Gyökeres. Há espaço para as duas. Não acredito, por acaso não acho. Eu não disse que é mais longa, digo que é mais importante. Mais longa será com certeza a João Félix. Aliás, nós já o ano passado foi a mesma coisa. Nós só nos últimos dias de agosto é que percebemos qual seria. Mas temos tempo para ver os episódios das duas. Temos tempo. A de Gyökeres acho que vai ter mais audiência, mas vai acabar primeira, penso eu. É no fundo tudo aquilo que nós dissemos aqui desde que tu lançaste o assunto. Agora, há uma coisa que eu acho estranha e não estou particularmente a referir-me à questão João Félix. Eu admito, não há tempo. O João Félix poderá ter mais mercado. Há a questão também salarial do jogador, que não me parece que seja uma questão de sumenos. O Benfica vai começar a participação no Mundial de Clubes. As inscrições fecharam ontem e o Benfica não contratou ninguém, por incrível que pareça, para o Mundial de Clubes. E João Félix, se calhar não era esperado, mas havia a questão do lateral direito que o Benfica não contratou, apenas dispensou. É que temos de avançar porque temos mais um episódio de uma das novelas, que é a novela Gyökeres. A principal? Mais um detalhe, a principal neste momento, porque o empresário de Gyökeres esteve reunido com os proprietários do Arsenal. Segundo o Record, o encontro dos empresários de Gyökeres com os responsáveis do clube inglês marca o início de uma nova fase nos contactos, que tem vindo a decorrer há vários dias e que podem resultar na apresentação de uma proposta formal. O Arsenal é o clube mais próximo de dar o passo em frente com uma oferta pelo goleador sueco, que despertou também o interesse do United, da Juventus. Gyökeres quer continuar a jogar na Europa e aprova um projeto da dimensão do Arsenal, que agora está na iminência de formalizar uma proposta pelo avançado do sueco. Pedro, é agora que tudo se vai desenvolver? O Arsenal vai avançar? Que nunca vi, eu confesso, mas isto são tempos novos, é as redes sociais, é esse tipo de coisas. Mas nunca vi uma coisa destas num negócio desta dimensão, acompanhado assim. E agora entrou no estádio do Arsenal. E agora falta isto. E agora falou com o presidente. Não vi. Isto é tudo menos segredo. E portanto o que eu sugiro à Sansetica é, para fazer face e prova às mensagens do Hugo Viana, alegadamente, que apareça em Alvalade, ou em Alcochete, traga ou no Emirates, traga com ele um saco de dinheiro, traga com ele a proposta dos 60 mais 10 e meta cá fora um influencer italiano a fazer uma live e quando acabar diga, olha, afinal eles não aceitaram 60 mais 10. Mas é isso que vai acontecer. Um influencer da parte da FIFA. Isto só me dá vontade de rir. Ele agora entrou no estádio do Arsenal. Amanhã ele agora entrou, falou com o presidente do Newcastle. Algum dia vai ter de haver uma proposta. Não, mas andamos há um ano nisto. Sim, mas... Porquê é que nunca houve nenhuma proposta? Vocês não se interrogam?
Quer dizer, desde o mercado passado... Colocar um mandato exclusivo e ninguém vai apresentar uma proposta sem ser através do agente a do proposta jogador. desse empresário que tem um mandato exclusivo nunca apresentou uma proposta. Porquê? Mas era suposto ter apresentado o ano passado com o jogador lesionado? É que ele teve lesionado o verão todo. Eu já não sei. Ó, Pedro, Passado, a Ruben bem, Amorim Vitor, convenceu ao a que ficar. parece, eu já não tenho a certeza que a idade é avançada, mas parece que no dia 2 de agosto jogou a Supertaça. Não tenho a certeza, Vitor. jogou a E não tinha Supertaça, começado sim, nenhum jogou. campeonato na Europa, mas eu não tenho a certeza. E o Sporting Ando não um teve bocado nenhum problema esquecido. com isso. O objetivo era que o jogador continuasse ao serviço do Sporting. Não é? Sim, mas algum dia vai ter de haver uma começar a proposta. sair. Passaram faz 2 anos, no dia 13 de julho, o Gyökeres assinou pelo Sporting, o 14 de julho, ou seja lá o que for. Portanto, passaram 23 meses. Até hoje, ao que parece, segundo o presidente do Sporting, mas pode estar a mentir, pelos vistos. Sim, eu disse que nunca houve nenhuma oferta. Nunca houve formal. nenhuma oferta. Referia-se a esta Não, temporada. está na mas- hora. Oficial. Isto é um processo que Proposta oficial. andou todo Mas há alguma coisa na sem ser base da proposta palavra, oficial. não, Ó, Vítor, para existir na um base do processo acordo negocial- carvalheiro. Vamos lá, Hoje ver aí em para dia quem está ninguém em faz casa. negócio assim. Para existir um processo negocial tem que começar por haver uma proposta, seja ela qual for. Ó, E depois as partes Pedro, se acertam ou bem. não. Ó, A conversa está ó, ótima, Vítor, quando temos o Jorge mesmo- Mendes, o Jorge Mendes tem Jorge os Mendes o quê? principais Sobre o jogadores do Gyökeres o mundo. quê? O Jorge Mendes tem os principais jogadores do mundo na carteira dele, ou alguns dos principais. Alguma vez o Jorge Mendes apresenta 4 ou 5 propostas para o mesmo jogador? Trabalha a situação com os clubes, Muito bem, trabalha Vítor. a operação com os clubes e depois vem falar aqui ao vendedor. Como é Temos evidente, mesmo de o terminar, Sr. Vítor. Chachet Incaia não tem o mesmo clout, Pedro, já que falas de influências. Muito bem. Mas também, repito, até há uns dias atrás não havia nenhum problema que o Sr. Sanchez Incaia era um Muito senhor bem. sério que tinha respeitado os é. interesses do Sporting. Muito bem. E Pronto, guardem é que isso. amanhã vamos ter É mais mesmo? novidades, certamente, e vamos falar sobre Gyökeres e não só. Ponto final do Recorde na Hora, já a seguir a não perder. Jornal à noite com o Pedro Mourinho. Boa noite.